Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade à nossa disciplina e finalizando um pouco esse assunto da influência e toda a herança francesa quando a gente fala de gastronomia, hoje nós veremos um pouco sobre os principais críticos gastronômicos, como que essa nomenclatura surgiu, em que situação, a utilização dele no cotidiano dos profissionais da gastronomia. Vamos falar também da herança de alguns chefes que são considerados chefes de ouro na gastronomia, que também remetem à França. E finalizando com os hotéis de luxos e a influência que eles têm para que essa harmonia da gastronomia aconteça de maneira, um ciclo perfeito. Bom, então quando a gente fala de críticos gastronômicos, a ideia que a gente visualiza nos dias atuais, pela prática dos dias atuais, é que são pessoas ligadas à técnica de se fazer comida e apresentar comida. Algumas vezes são antigos cozinheiros, gastrônomos, chefes, que têm um renome pessoal e individual e que por isso são solicitados para fazer críticas gastronômicas em determinados restaurantes, em determinadas preparações. Então, quando a gente fala um pouco dos críticos, que hoje é muito comum, e aí se vocês lembrarem, o filme que a gente assistiu, o Chef, ele tem um crítico de alto renome que traz essa crítica para o restaurante e que é capaz de mudar todo o cotidiano daquele chefe. Porque a crítica negativa causa nele um questionamento de como que a carreira dele enquanto profissional está sendo executado, se ele realmente não é um bom chefe, ou então o próprio crítico é que não analisou da maneira correta. Então a gente, quando fala de crítico, geralmente a gente sempre associa que são pessoas que vão lá, teoricamente, tentar desmoralizar a sua preparação ou apontar defeitos. Mas eles também são importantes, primeiro para que a gente tenha o reconhecimento da nossa preparação, e também para que outras pessoas possam ter conhecimento daquela minha preparação ou do meu restaurante e possam se tornar clientes efetivos do meu estabelecimento. E começando então com os críticos que têm um renome histórico na gastronomia, eu vou pontuar 3, que é o Grimond, o Savarin e o Alexandre, que são destacados na história quando a gente fala de fundamentos da gastronomia, por terem feito o seu nome à época. Então, é interessante que a gente conheça o perfil de cada um desses profissionais, o que eles fizeram de diferente, por que são eles que estão representados na nossa história da gastronomia. Então, começando pelo Grimond, é Grimond de La Reine. Ele tem um pseudônimo, que é conhecido como Alexandre Balthazar Laurent. Ele é muito mais conhecido por esse pseudônimo, justamente porque no início, quando ele começou a fazer suas críticas, ele não queria ser associado ao nome da pessoa. Então, a gente sabe que o interessante de ser crítico é você manter esse anonimato. Afinal de contas, você não tem como tentar melhorar a preparação ou todo aquele local que você trabalha, pois sabe que tem um crítico gastronômico ali, né? Então, esse anonimato ele é muito importante ser mantido para que eu tenha uma garantia da minha preparação, ser o mais real possível do dia a dia. Então, ele é mais conhecido como Alexandre, né, como foi mencionado. É ele que publica o primeiro guia gastronômico e lições de comportamento à mesa, em 1803. Então, assim, percebam que toda vez que a gente fala de gastronomia, ele sempre vai ser comparado na França a esse comportamento à mesa. Não basta apenas você servir preparações excelentes e de qualidade, mas você também precisa ter um determinado comportamento e postura à mesa, ética pessoal também, etiqueta pessoal. Então isso é muito levado em consideração. Esse guia ele apresentava como e o que comer. Então, qual é a maneira correta para eu me postar para então
fazer aquela minha determinada refeição, quais são os utensílios, quais são as louças, qual a harmonização, tudo isso ele levava em consideração nesse guia gastronômico. Esse guia ele serviu muito para ajudar a divulgar o trabalho de grandes chefes da época. Afinal de contas, o que comer indicava preparações de chefes que já existiam. Então é muito parecido se a gente fosse comparar a hoje aquelas revistas que publicam, né, lançamentos de ano dos chefes ou de grandes restaurantes que fizeram destaque no ano no país. Então seria uma comparação bem justa. Então esse guia feito pelo Alexandre ou pelo Grimond, né, que era o nome verdadeiro dele, fez uma enorme contribuição para definir Paris, principalmente, como um centro gastronômico do mundo. Afinal de contas, eu tinha grandes chefes, os trabalhos deles eram popularizados através desse guia gastronômico e fez com que Paris se tornasse um guia, né, parisiense de restaurantes e lojas especializadas em determinados alimentos, em determinadas preparações. Ele também é o inventor, propriamente dito, da crônica gastronômica e das críticas dos restaurantes. E como é que ele fazia isso? Ele levava sempre um júri de degustação, onde se reuniam várias pessoas naquele determinado restaurante, em banquetes, sempre, para avaliá-los, para então dar-se uma nota, dar uma avaliação da preparação e daquele restaurante, daquele determinado momento. E isso acabou se tornando as primeiras crônicas gastronômicas que existiram na França e, por consequência, em todo o mundo, que hoje em dia ainda é adotado, ainda é considerado como relevantes. Quando a gente fala do Brillat Savarin, ele também tem uma importância muito grande enquanto crítico gastronômico. Ele também lança um material próprio chamado Fisiologia do Gosto. E essa fisiologia do gosto, ela faz muito uma apreciação aos prazeres sociais. E alimentar-se fazia parte de um desses prazeres sociais. Porque você tinha toda a questão de compartilhar refeições com as pessoas importantes, com as pessoas que você considerava. E isso tinha que trazer muito mais do que só o sabor do alimento. Era toda uma experiência social. Então ele considerava muito isso. É ele que considera que a cultura, a arte e a ciência, elas também têm que ser consideradas quando a gente fala de alimentos, no sentido de dá para você fazer discussões em relação a isso, são tão importantes quanto o alimento. Então ele considerava o alimento muito mais do que só um fator gastronômico. Ele levava um fator social, um fator político, e era um momento para você fazer determinadas discussões. Esse livro era vendido principalmente para aquelas pessoas que tinham um paladar mais apurado, né, o que ele considera como um paladar refinado, e que também queriam fazer uma boa leitura. Não era só simplesmente um livro sobre receitas ou então preparações, era muito mais, era uma discussão política e social. É ele a primeira pessoa também a fazer essa associação de olfato-paladar como um único sentido. De que maneira? Para ele, e aí hoje a gente sabe que isso é muito verdadeiro, o olfato influenciava no gosto. Então, por exemplo, se a gente levar para o nosso dia a dia, se a gente está gripado, resfriado, isso vai influenciar totalmente no gosto que determinados alimentos e refeições vão ter no nosso cardápio. Então, ele faz essa associação que tanto o olfato quanto o paladar, eles eram um sentido único. Se um desses dois estavam comprometidos, você não tinha como ter uma experiência sensorial, uma experiência prazerosa em relação à alimentação. Ele fazia descrição das refeições nos restaurantes de primeira classe. Então, tudo era analisado, tudo era considerado, desde a apresentação do prato, a mistura de sabores, de temperos, de ingredientes, as opções que eram ofertadas, tudo isso era avaliado. E aí é claro que quando a gente fala de França, alguns pratos eram mais importantes estarem no banquete, até pelo teor
do alimento, o gosto muito característico daqueles determinados alimentos. E aí é mais uma vez quando a gente vê a presença das codornas, que são muito tradicionais nos banquetes franceses, aspargos, que foram incorporados pela cozinha tradicional, a culinária hoje muito atual, moderna, a vitela também e o foie gras, por serem carnes extremamente suculentas, mas que também tinham esse toque mais clássico, um pouco mais de riqueza, tiravam a monogamia do cardápio alimentar que as pessoas tinham até então. Então, quando a gente fala desse crítico, é importante que a gente leve principalmente em consideração essa informação, que ele identificou que se você não tem o olfato ou o paladar bem apurado, você não vai conseguir ter uma boa experiência sensorial quando se trata da alimentação enquanto prática social. E por último, nós temos o Alexandre, né, Alexandre Dumas. Ele fez, assim como os seus outros colegas críticos, um trabalho e que é considerado um pouco mais trabalhoso, né, por assim dizer, porque ele reuniu e fez um grande dicionário da culinária. Nesse grande dicionário, ele traz algumas curiosidades em relação a todo esse mundo da alimentação. E ele também traz a história do ingrediente. Determinada preparação a gente come todos os dias no nosso cardápio. Mas por que é importante essa preparação? Qual que é o ingrediente que dá uma diferença? Qual que é o toque especial? Então, nesse dicionário dele, ele trazia a história e essas crônicas, de maneira geral, dos ingredientes da preparação. O dicionário ele contava com mais de 400 receitas dos principais clássicos franceses. Então, a comida mais tradicional que era servida na cozinha parisiense esteve e está presente nesse dicionário. Ele também traz 40 principais molhos da época para fazer justamente essa alusão. Então, era como se fosse uma harmonização dessas preparações. E ele apresenta dessa maneira esse dicionário, que é a sua contribuição enquanto crítico gastronômico para trazer e você repensar o alimento que você está consumindo muito além de simplesmente ser um prato, que ele tem uma história para contar, que ele é influenciado por determinadas variáveis e que isso agrega também ao valor do prato. Então, a partir desse momento, as pessoas não visualizam um prato apenas como um prato, e sim que ele tem uma história a contar, ou até mesmo do chefe que foi o idealizador daquela determinada preparação à época. Então, se a gente falou de críticos, nada mais justo do que a gente também comente um pouco sobre a vida dos chefes. Existem vários chefes, mas até pelo intuito da nossa disciplina, eu acho interessante a gente se focar um pouco nos históricos que trouxeram essa influência até hoje. Então, quando a gente pensa em gastronomia, geralmente a gente pensa, não, eu vou ser um chefe. Mas você não consegue formar um chefe, né? Você não dá uma formação para um chefe. O chefe, ele é toda uma questão de experiência, ele tem práticas, é a vivência dele, enquanto cozinheiro, que vai chegar e trilhar esse caminho até um novo patamar. Então, enquanto vocês estão aqui estudando a gastronomia, no final do curso vocês vão estar se graduando como gastrólogos e não como chefes. Essa experiência ela é adquirida depois, no dia a dia, na prática. Quando vocês tiverem adotados posicionamentos para cada prato, uma preparação específica, um toque, uma forma de produzir o seu alimento, uma forma de distribuir esse alimento. Então, isso é o que dá as características enquanto chefe para um profissional. Então, quando a gente fala de chefe, é importante que a gente fale de dois que são extremamente importantes e que fazem parte da história francesa. O primeiro deles é o Antoine Carême e o outro é o Auguste Escoffier. Os dois eles vão estar muito presentes quando a gente vê históricos da gastronomia
entende o posicionamento de determinadas preparações hoje, justamente pela importância que eles tiveram em termos dessa contribuição, né, para a sociedade da época. Então, começando com Anthony, o nome dele é Mary Anthony Karemi. Ele é considerado o primeiro chefe do mundo. Então, imaginem só, você realmente ter aquele status de fazer uma carreira internacional, que até então era visto de uma maneira muito difícil, porque ainda não existia essa questão de conhecimento por parte dos outros, a globalização que aproxima quem está distante. Ele é considerado o primeiro chefe. A história dele, embora ele tenha sido considerado de grande sucesso enquanto profissional, acaba sendo muito parecida com algumas dificuldades que alguns determinados profissionais passaram. Então, ele foi abandonado pelos pais e foi adotado por um cozinheiro. Ele morava na França, né, em Paris mais especificamente, e por ter sido adotado por um profissional da área, logo ele começou a fazer um estágio, né, aprendizado, com um grande chefe da época, que era o Sylvain Braille. Então, isso fez com que ele já tivesse esse contato, ele fosse adotando técnicas importantes para o perfil profissional dele. Com todas essas técnicas, ele se tornou o dono de uma das mais conhecidas confeitarias de Paris, né, onde ele teve o conhecimento de grandes pessoas importantes, de políticos e, em mais destaque, um dos ministros de Bonaparte, né, que na época estava no cenário político francês. Então, isso fez com que ele criasse toda uma relação de status, e por isso que ele se tornou esse sucesso internacional, até porque ele servia banquetes para grandes renomes políticos, e aí alguns exemplos: Napoleão, o czar Alexandre I, reis, principalmente o rei Jorge. Então, tudo isso influenciou nesse status dele enquanto um mero cozinheiro, né, para se tornar um grande chefe. Ele também aperfeiçoou os principais molhos clássicos que ele considera, né, que são 4, que é o molho bechamel, o velouté, o alemão e o espanhol. Então, esse primeiro molho, bechamel, é uma preparação, acredito que todos já saibam, que é um molho branco feito com leite, sal, noz moscada, manteiga e farinha de trigo. O velouté é uma base de manteiga simples com farinha de trigo e caldo de vitela, e aí mais uma vez aqui a presença dessas carnes que são consideradas especiarias para a culinária francesa. O molho alemão, ele leva também manteiga, farinha de trigo, ovo e o grande diferencial, que é o vinagre de vinho. E por último, o molho espanhol, mais uma vez, leva manteiga, farinha de trigo, tem o caldo de carne e o purê de tomate, que tem um grande diferencial. Então, ele pegou esses 4 molhos que já existiam e fez uma adaptação e considerou que eram os molhos clássicos principais. E que, a partir desses molhos, você poderia criar vários outros compostos, mas que esses já eram a base da gastronomia, já poderiam ser utilizados para fazer grandes preparações. Ele é considerado o pai da alta culinária, né, da alta cozinha, até hoje, justamente por ter essa prática, ter aperfeiçoado técnicas que até então todo mundo já fazia. Ele também é responsável pela criação do veau à l'envers, que eram estruturas, né, de você colocar ingredientes ali, como por exemplo, que são os pêssegos com sorvete, né? Então essa apresentação tornou muito famosa. É ele também que institucionalizou o uniforme branco, afinal de contas você tinha que ter uma boa aparência quando fosse apresentar o alimento. E a touca branca, né, que é utilizada até hoje, que compõe o uniforme obrigatório enquanto você está dentro de uma cozinha. Então, essas são as principais contribuições que ele trouxe, e se a gente for analisar, muitas delas são consideradas até hoje na gastronomia, ou quando a gente fala da alta culinária francesa e internacional também.
Ainda falando dos grandes chefes, a gente tem o Escófia, que é considerado o imperador das cozinhas do mundo, né? Então percebam até que na foto que é apresentada para vocês, ele tem medalhas, ele ganhou vários prêmios pela forma de apresentar a culinária para o mundo. Ele é ali muito importante a partir da segunda metade do século XIX. Por que a importância dele é muito mais notória às vezes do que quando a gente considera o Carême? Porque ele associou-se a grandes hotelarias francesas da época. De que maneira? Ele era um grande chefe e foi trabalhar na cozinha dos grandes hotéis. Então isso fez com que o nome dele fosse amplamente divulgado e ele percebesse e recebesse vários visitantes importantes também, grandes políticos, figuras públicas, e que provassem do seu alimento. E aí vem daí também uma realidade que hoje ainda é muito presente, que às vezes você é chefe, mas não necessariamente do seu estabelecimento próprio. Você está em uma outra rede ou está em uma outra situação que acaba tornando favorável para que você se torne esse renome enquanto profissional. Foi ele que sistematizou a cozinha clássica francesa, ou seja, ele é padronizado, pega todas as técnicas e padroniza de uma maneira a se utilizar nas redes de hotelarias. E a gente sabe que quando fala de hotel, principalmente de redes, independente do local que aquele hotel está, ele tem que seguir o mesmo nível de atendimento, o mesmo padrão de qualidade. Então é por isso também que ele é muito considerado como imperador, porque ele ditou essas normas, essas nomenclaturas a serem seguidas. Ele também achou muito importante simplificar alguns pratos, entendendo que a culinária ela podia ser sim de alta qualidade, de altas técnicas, mas sem necessariamente ter execuções muito complicadas. Então ele lança 2 grandes livros, né? O Guia da Culinária, que era um guia feito para profissionais, dedicados extremamente a quem já praticava, já era da área. Ele se tornou um best-seller e era praticamente um almanaque, né? Porque ele tem mais de 5.000 receitas e guarnições. Então ele apresenta a culinária, a simplificação desses pratos, como apresentá-los da maneira adequada. Ele também lança um outro livro, que é o de menus, que é um pouco mais genérico, no sentido de ele apresenta mais opções de cardápio, por exemplo, principalmente para celebrações especiais, como o Natal, o Réveillon, alguns banquetes. E aí eu até quero fazer uma ressalva aqui, que eu acabei confundindo. A criação do pêssego de calda com a apresentação de bola de sorvete e fava de baunilha é dele, tá? Do Escoffier. Então foi um prato, uma sobremesa que se tornou muito tradicional e ele apresentava para grandes renomes, né, políticos, principalmente da época. Então ele se tornou muito importante. Ele também pega toda a culinária francesa e divide essa organização do trabalho, que é o que ele chama, né? Ele é responsável pela organização do trabalho na cozinha. E ele acha que todo o conceito de cozinha, desde preparação até servir, ele consegue ser dividido tranquilamente apenas em 5 funções. Então, mais uma vez, a gente percebe essa parte do imperador no ponto de sistematizar. Ele percebia que algumas preparações, por exemplo, demoravam muito para chegar ali na mesa do cliente. Então, a preparação ia fria por muitas vezes, a consistência que era planejada não chegava da mesma maneira para o cliente. Então, ele tentou otimizar essa situação, fazendo toda essa sistematização do trabalho de cozinha, e que é seguido até hoje, né? Então, eu apresento aqui para vocês essas 5 funções, que é o garde-manger, que é o que vocês estão tendo até com a professora Gabi, o entremetier, a rotisserie, o saucier e a pâtisserie. Então, o que é cada um desses? Acredito que vocês já saibam, o garde-manger trata-se daqueles pratos que são considerados pratos frios, né, que são alguns suprimentos de cozinha, propriamente dita. Então, ela seria uma das primeiras funções quando a gente organiza a cozinha.
O segundo é mais voltado para legumes, sopas e sobremesas. Então, tudo que era considerado dessa ordem era considerado como esse entremetier. A rotisserie, e aí se a gente for levar em consideração que nos supermercados é basicamente essa divisão também, são todos aqueles alimentos que vão ser preparações assadas, grelhadas e ou fritas. E aí a gente chega para a parte mais complementar, né, da gastronomia, considerado para alguns, os saucier, que são os molhos e os fundos de base que vão fazer, como o próprio nome diz, a base para determinados pratos e para apresentações também. E a pâtisserie, que seria uma função à parte, mas que também deve ser considerada dentro dessas funções da cozinha, que é diretamente ligada à confeitaria, os pratos, os doces de ordem da confeitaria. Então ele divide, né, a grande contribuição dele, além dos livros e de sistematizar, é justamente dividir todo o ritual da cozinha nesses 5 grandes grupos, onde seria possível cada um destacar a sua função e executar suas funções, tarefas, atividades dentro dessa perspectiva. Como eu falei, ele, por ter todo esse renome, ele foi diretamente associado aos principais hotéis de luxo que existiam na época. Então, quando a gente fala de hotel de luxo, principalmente na França, existe uma personalidade chamada César Ritz, que foi um grande visionário das redes de hotelaria. Ele é considerado até hoje, né, o precursor da hotelaria moderna. Ele fez um trabalho genial, porque a primeira associação que ele fez foi pegar um grande chefe e trazer para a cozinha do seu restaurante, né? Então ele trouxe o Escoffier para comandar todas as suas cozinhas ao redor do mundo. Ele teve hotel em vários locais. E de todos esses hotéis que ele tem, é importante a gente ressaltar um, que é o Grand Hotel de Monte Carlo, que existe até, né, tem toda essa importância. Ele foi considerado o mais moderno do seu tempo, pois possuía as luzes elétricas, né, que até então era um grande diferencial. Então ele já era moderno. E aí as pessoas, além de procurar o conforto, a excelência que eram esses hotéis, também queriam ter uma boa experiência sensorial relacionada à comida, fazendo então com que esse hotel se tornasse o favoritinho dos famosos. E vários famosos da época frequentavam e elogiavam muito, tanto a qualidade do hotel, quanto a qualidade das refeições que eram preparadas pelo chefe. Geralmente são famílias mais ricas, né, que procuravam esses locais mais chiques e mais confortáveis, que condiziam com seu alto padrão de qualidade de vida para se hospedar nas férias. O César Ritz, ele é um suíço, né, e ele construiu várias milhões de dezenas de hotéis ao redor de todo o mundo. Então, muitos dos hotéis deles ainda existem até hoje e apresentam esse renome. É claro, substituiu-se os chefes, mas a mesma qualidade manteve-se na sua excelência de servir. Então, quando a gente pensa um pouco dessa relação de críticos, de chefes e dos grandes hotéis, a gente tem sempre que tentar pensar nas influências que eles nos trouxeram para a nossa história da gastronomia, para a maneira pela qual nós, enquanto profissionais da área, adotamos determinadas técnicas. Então eu trouxe um pouco para que vocês entendessem esses principais nomes, principalmente, né? A maneira como crítico não é simplesmente você falar mal de determinada preparação, e sim uma maneira de você contribuir para a divulgação e aperfeiçoamento de técnicas e de preparações. Foram através desses críticos, né, afinal de contas, que foi mais popularizada essa comida francesa, essa culinária francesa, tornando-a conhecida a nível mundial. E entender também a importância que os hotéis têm. Então, muitas vezes, talvez a gente, enquanto gastrólogo, né, futuros gastrólogos, não possamos ter o nosso próprio estabelecimento, mas podemos nos aliar a grandes redes de hotéis e até mesmo hotéis menores, mas que são capazes de a gente ter a nossa própria técnica culinária, apresentar as nossas características, fazer o nosso nome
baseado nessas estruturas e nessas características que a gente tem enquanto chefe, né, futuros chefes, de acordo com a nossa formação, e aí vamos poder apresentar. Então, com isso, a gente encerra essa parte da influência francesa. É claro que a gente vai perceber que, mesmo quando for tratar de outras culturas, a influência francesa ela vai estar ali muito próxima. Então, quando a gente começar a falar na herança italiana para a gastronomia, vocês vão perceber que tem muitos pontos que são ligados, justamente por essa questão de nada nem ninguém tirar a importância que a culinária francesa trouxe para o mundo, nas suas adaptações, nas suas particularidades, nas suas técnicas, nas suas propriedades e padronizações que acabaram se tornando adaptadas e adotadas ao redor do mundo. Então é isso. O intuito realmente era mais para a gente finalizar esse ciclo da gastronomia francesa. Mais uma vez, fico à disposição para que vocês, se vocês tiverem algum questionamento, façam perguntas também. É interessante para quem tiver interesse procurar os guias que foram mencionados na aula, né? Principalmente o guia gastronômico, que fala desses comportamentos da mesa, para que vocês tenham um pouco do conhecimento. Já existem algumas publicações que são traduzidas, né? Livre tradução. Então, vocês poderiam ter esse conhecimento e aperfeiçoar mais ainda a carreira profissional de vocês. Então, é isso. Boa noite.